Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que está chegando de muitas pessoas pelo seguinte: a gente viu que a bolsa bateu lá 118 mil pontos, depois teve uma dificuldade, a gente começou a ter pressões externas, coronavírus, e enquanto isso tiveram algumas emissões na bolsa brasileira, as duas empresas que abriram agora, tanto a Mitre como a Localweb, foram precificadas no topo da faixa. A própria Petrobras agora no follow-on saiu com um desconto bem pequeno. Então as pessoas estão me perguntando assim: será que a gente está voltando a 2007, 2008? Será que esse ponto atual é o topo? Será que agora em algum momento a bolsa vai cair, despencar 40%, 50% e a gente vai reviver 2008? Então são dúvidas que estão surgindo, dúvidas que estão chegando no meu e-mail. E a gente vai responder isso nesse vídeo de hoje. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, para responder essa dúvida, eu vou usar uma planilha minha de valuation, tá? O mais simples que existe, que é aquele modelo de Gordon de dividendos descontados. Então eu só vou pegar empresas que estejam lucrativas e que estejam com crescimento de lucros constantes, tá? Então quer dizer, só vai conseguir entrar nesse modelo empresas com lucro e empresas que estão crescendo. E outra coisa também é que eu também vou usar uma planilha aqui do próprio GuiInvest Pro, tá? E aí eu vou acabar colocando aqui no link da descrição. Então vamos começar, por exemplo, com uma das planilhas do GuiInvest Pro que mostra o resumo, tá, das lojas Renner, por exemplo, desde 2001. Então, se a gente pegar aqui desde 2001, a gente vai ver que o lucro líquido da Lojas Renner cresceu muito. Se a gente pegar de 2009, mais ou menos, até 2019, a gente vê que ele saiu de menos de 200 milhões para um valor acima de 1 bilhão, quer dizer, quase 1,1 bilhão. Outra coisa que a gente consegue ver aqui no preço sobre lucro é que quando a Renner está aqui perto de preço sobre lucro de 20, é compra. Quando está perto de preço sobre lucro de 40, normalmente o preço sobre lucro cai depois, tá? Não quer dizer normalmente, não quer dizer 100% do tempo que seja venda. Tipo, a pessoa que comprou aqui, o lucro da ação subiu tanto que a ação se valorizou, mas também pode ser que você passe algum tempo andando de lado, tá? Então, o grande racional aqui é crescimento de lucro. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que o racional é crescimento de lucro? Porque ao invés da gente ficar chutando se a ação está barata ou se ela está cara, o que a gente vai fazer é o preço atual precifica quanto de crescimento. E aí, pelo menos na minha cabeça, fica mais fácil da gente entender. Tipo, se eu perceber que um banco determinado que eu gosto precisa crescer 70% ao ano, por exemplo, eu vou falar assim: pô, o banco é ótimo, mas é difícil crescer 70% ao ano ao longo de vários anos seguidos. Talvez um banco consiga 1 ano, 2 anos, porque estava com resultado defasado, porque tinha como reduzir despesa aqui ou ali, mas chegando a um ponto que é difícil você crescer isso por tantos anos seguidos, tá? Então, gente, vamos lá. Ó, se eu pegar aqui, ó, eu vou ver que a loja Renner saiu de 200 para 1,1 bilhão, quer dizer, cresceu 5 vezes e meia mais ou menos. Vamos fazer a conta só para a gente ter uma ideia de quanto ela cresceu nos últimos anos, tá? Então eu vou facilitar aqui, vou botar 1.100 dividido por 200, tá? E aí eu vou tirar a raiz 1/10 disso, que é 10 vezes, né? Então quer dizer, ela está crescendo 18,58% ao ano nos últimos 10 anos. Tá? Então a gente vai começar se balizando nisso. E aí eu tenho uma tabela minha, tá? Inclusive isso aqui estava na precificação do Dica Beginner agora, do último final de semana, da loja Renner. E a gente vê que o dividendo atual não é esse, tá? Mas eu já estou colocando o valor do dividendo que eu imagino que vai ser, porque já teve uma proposta do Conselho de Administração de aumentar o payout da empresa de 40% para 50%, por exemplo.
Então eu já botei aqui 0,69, crescimento de 16,7%, que foi o crescimento do último ano. Eu não peguei aquela média de 18 e pouco, botei um pouco menos. Botei isso por 5 anos, depois botei um crescimento de 11,7% e uma taxa de crescimento na perpetuidade, 7,5%, seria o seguinte. Imagina, por exemplo, 2,5% de PIB crescendo ao longo desse tempo, mais uns 3,5% de inflação, 6,5%, e como a Renner é melhor do que as outras, eu botei 1,5% adicional. Quer dizer, ela vai conseguir crescer mais do que as outras, ela vai ganhar participação de mercado ao longo da perpetuidade. Então, a gente chegaria no preço atual da empresa, tá? O que eu quero aqui nesse vídeo é chegar sempre no preço atual da empresa para ver qual é a taxa de crescimento. Então, eu pensei assim, se a empresa ela cresceu ao longo dos últimos 10 anos, 18%, né? E ela está crescendo isso de forma consistente. Ela crescer 16%, 11%, 7% é plausível, tá? Então o preço da Lojas Renner, por exemplo, ele é caro? Ele está no preço sobre lucro de 40? Normalmente quando chega no preço sobre lucro de 40, a ação fica de lado ou ela cai? Sim. Mas ele é plausível. O crescimento que espera-se dela, embora não seja um crescimento fácil, ele é possível de acontecer. Tá? Então, essa empresa, por exemplo, a Lojas Renner, não está cara por esse modelo. Tá? O Guinvest, por exemplo, ele tem uma outra planilha, agora eu vou começar a usar essa planilha aqui, que pega em torno de 10 anos, eu botei a Lojas Renner aqui, a taxa de desconto de 11,50% significa uma inflação em torno de 3,50% mais um prêmio de risco de 8% ao ano, que é a média do Ibovespa nos últimos 50 anos, tá? Desde 1968. Então, se a gente pegar aqui, a gente vê que ela precisa crescer 26% ao ano. Qual é a diferença dessa taxa para a minha lá que eu calculei? Lá na minha eu botei aqui 11,2%, então isso aqui já diminuiria um pouco, por exemplo. Mais ou menos isso, 24%, e lá na minha eu fiz um crescimento ao longo de 14 anos. Além disso, isso aqui não é o crescimento de lucro, é o crescimento de dividendo. Como vocês viram lá na minha planilha, eu calculei que ela vai crescer menos, mas vai distribuir mais. Tá? Para quem acha que é impossível, até 2011 a Renner distribuía 75% do lucro líquido. Então nada disso é chute, tudo isso é baseado no histórico que a empresa tem. Então a gente pode agora pegar outras, por exemplo, vamos pegar a Localiza. Eu só vou pegar a empresa high quality, tá? Eu só vou pegar as empresas top, as empresas que têm lucros e normalmente dividendos crescentes. A Localiza, se pegar, tira esse aqui que é um resultado extraordinário, mas ela saiu de 8 centavos para 40 centavos de dividendos, né? Ela foi ao longo do tempo dessa forma. A gente pega aqui a Localiza, se a gente pegar 40 centavos e ela crescer 24% de dividendo, mesmo aumentando o payout dela, a gente vê que mesmo assim a margem de segurança dela, menos 35. Então já complica um pouco mais, tá? E a gente já está botando uma taxa de crescimento da perpetuidade acima do PIB, né? Então já complica um pouco mais para esse tipo de empresa. Se a gente pegar a Alliance Sonai, por exemplo, que é uma empresa de shopping center, a gente vê aqui que é uma empresa que está pagando um valor que pode crescer, pode, mas não demonstra que deve crescer nesse mesmo patamar aqui. Você vê que ele não cresce tanto ao longo do tempo, então também é uma ação que está cara. Tá? Então a gente pega aqui, por exemplo, Multiplan, é outra empresa de shopping center também que é high quality. Então a gente vê aqui que a empresa, se ela crescer 24% ao ano, dá 28% aqui de margem de segurança. Aí a gente vê aqui a Multiplan, em tese ela estaria barata, mas 24% ao ano ela não consegue crescer. Nos últimos anos ela não cresceu esse percentual. Tá? Ela está crescendo aí em torno de 12 mais ou menos. Se a gente botar 12 aqui, dá menos 79. Então por que o mercado está pagando R$33 nela? Porque os próximos anos ela deve crescer mais. Tá? Porque no futuro ela pode pagar um dividendo maior. Aí a gente vem, por exemplo, Grendene, que é uma empresa que também sempre gera lucro para as ações aí.
Ó, a gente já vê que a Grendene, ela crescendo 12% ao ano, aqui talvez ela não vai conseguir um crescimento na perpetuidade tão grande, ela não é tão melhor assim do que as outras do setor. Então 12% ao ano, ela consegue chegar, ela já paga um payout grande de 50%, ela pagou sempre 50%, então a Grendene, ela já teve períodos de crescer 12% ao ano o lucro. Além disso, ela precisa chegar nesse ponto aqui de volta, que ela já teve de lucro lá em 2017, né? Então ela poderia chegar a esse dividendo aqui de volta de forma mais rápida. Tá? Então quer dizer, a Grendene já não está tão descolada assim, não está tão cara assim como essas outras que a gente falou. Aí a gente pega, por exemplo, aqui a TOTUS. A TOTUS é uma empresa de tecnologia. Normalmente empresas de tecnologia elas são muito precificadas. Então, ó, se a TOTUS crescer só 12% ao ano, ela está devendo 441%. Isso é normal em empresa de tecnologia. Tá? Além disso, a gente vê aqui que ela já teve um lucro de 3,16 lá atrás. Então, por exemplo, se ela crescer 70% ao ano, aí tudo bem, ela está maior. Mas se ela crescer 50%, 30% já não está. Ó, ela já é uma empresa que tem que crescer aí ó, uns 36, 37% ao ano para ela valer a pena, tá? Então quer dizer, já é mais complicado. Banco Inter, por exemplo. Ó, o Banco Inter, mesmo que ele cresça 36% ao ano, ele ainda fica devendo. Então ele é um banco que realmente ele teria que crescer muito aqui. Ó, ele teria que crescer alguma coisa em torno de 50% ao ano para ele chegar em 2029 pagando dividendo por ação de R$ 4,20 e aí ele ficar mais ou menos precificado igual ao Itaú. Por exemplo, que vai ser o último que a gente vai mostrar. O Itaú é um banco, né? E botei o Itubi 3 de propósito porque ele tem o mesmo dividendo do Itubi 4 e ele é mais barato. Então fica mais baixo, né, a possibilidade aqui. Você pode comprar por um valor menor. Bom, e aí aqui a gente já está com o Itaú, claro que ele não vai crescer 50% ao ano, muito provavelmente ele deve crescer aqui em torno de 8% ao ano, alguma coisa nesse sentido. Ó, você vê que mesmo com 8% ao ano, ele ainda está barato, se ele crescer na perpetuidade 5,5%, ele cai mais aqui, ó. Se ele crescer 2% ao ano, ele ainda está abaixo. Tá? Se ele crescer, se ele diminuir talvez 2% ao ano, ele ainda está barato. Então quer dizer, a precificação atual de banco, né, de bancos grandes, por exemplo, já precifica inclusive uma queda. Então o que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje? Eu quero mostrar o seguinte, eu dei aqui vários exemplos. Você tem setores que são queridinhos pelo mercado, setores que o mercado está precificando crescimentos cada vez maiores, crescimentos de 60%, de 50%, de 40% ao ano ao longo dos próximos 10 anos. Enquanto isso, você tem boas oportunidades em setores que estão desacreditados, setores que o mercado espera, inclusive, que o lucro vai cair. Então, se algum desses setores que o mercado espera que o lucro vai cair, o lucro sobe 5%, às vezes você vai ver uma valorização da ação. Enquanto isso, num outro setor que o mercado espera 40% de crescimento do lucro, se vier um crescimento expressivo de 25%, você vai ver uma queda da ação. Então, é só saber aí separar o joio do trigo, ser inteligente e perceber. Em todos os mercados, até em 2007 e 2008, você teve oportunidades, você teve aquelas ações que subiram também. Claro que num número menor, mas você teve aquelas ações boas naquele período também. Então, não existe uma regra geral se está caro ou se está barato. Você tem que ir analisando uma a uma e ver, principalmente, não o preço da ação, mas quanto de crescimento o mercado está precificando e se isso condiz com a realidade, com o histórico da empresa. Abraço a todos, obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de nos acompanhar sempre, tanto nas nossas lives, quanto no nosso site www.dicadehoje7.com ou na nossa área de membros https://areademembros.dicadehoje7.com. Agradeço aí ao Guinvest por deixar usar a planilha e mostrar aqui algumas dessas precificações. O link está aqui na descrição do vídeo. Abraço a todos, até a próxima. Bons investimentos. Tchau, tchau.